Oi, boa noite. Vamos fazer um devocional comigo? Gente, o meu devocional foi um pouco diferente. Eu não escrevi. Eu ouvi louvores e aí Deus falou comigo sobre Mateus 6:31 até o 33. Até o 33. Porque foi o que eu falei lá na escola hoje. E aí eu vou falar aqui pra vocês, entendeu? Espero que o Senhor fale conosco, fale no nosso coração, palestre no nosso coração, que a gente venha sair daqui, desse devocional, de uma forma diferente que nós entramos. Abba, fale conosco, que nós venhamos sair daqui diferentes, impactados e com outros pensamentos em Ti, né? E é isso, Abba, fale conosco profundamente em nossos corações. Vamos lá. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com o que nos vestiremos? 32. Porque os gentios que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse versículo é muito conhecido, né? Tipo assim, eu não vou dizer que até pessoas que não são cristãos conhecem esse versículo, porque eu não sei, né? Mas esse versículo é bastante conhecido, todo cristão conhece ele. E porque a gente sempre conhece, mas ele nunca fica saturado, né? Porque a gente sempre vai precisar dele em alguma hora. Porque a gente se preocupa muito, porque nós somos humanos, né? E a gente se preocupa muito com muitas coisas. Mas só que a gente esquece que a gente tem um Deus que faz aquilo que a gente imagina que ele pode fazer, entendeu? Ele faz o inexplicável acontecer, o impossível acontecer. E ele, sabe, é um Deus do futuro que faz coisas assim inexplicáveis, que nós não conseguimos explicar, entendeu? E coisas que não estavam nem nos nossos planos, ele faz acontecer. E até as coisas que estavam no nosso plano, ele faz acontecer melhor do que a gente imaginou, entendeu? Porque a gente nunca vai imaginar uma coisa assim, igual ao que Deus imaginou. A gente sempre vai imaginar um pouco menos do que o Senhor imaginou. Ele imagina coisas maiores, entendeu? Ele tem pensamentos maiores, o caminho dele é maior e melhor, entendeu? Então, acima do Senhor não existe ninguém, entendeu? A gente aqui somos somente os filhos deles mesmo, que herda as coisas que ele nos permite, entendeu? Então, acima dele, ninguém. E aqui tá falando sobre não se preocupar, porque o Senhor sabe o que nós precisamos. De todas as coisas que nós precisamos, Ele sabe. Mas só que tem coisas que a gente acha que precisa, mas a gente não precisa. Então, Ele não vai permitir a gente ter coisas que a gente não precisa, entendeu? Então, Ele só vai deixar coisas que nós precisamos acontecer. Coisas que, assim, vai nos ser útil, entendeu? Vamos colocar um carro. Tu vai usar o carro pra quê? Entendeu? Carro todo mundo assim usa, mas só que você tem que usar o carro pra glorificar o nome do Senhor. A gente pode glorificar o nome do Senhor em várias coisas, entendeu? Tipo assim, vamos colocar, a gente tá você é da minha igreja, né? E aí você tem um carro. E eu moro longe. E eu preciso de uma carona. Você vai fazer o quê? Vai falar, vou pedir um Uber pra você? Também é uma boa. Mas você tendo um carro, você, né, vai se disponibilizar pra me levar pra casa, né? Mas não é uma coisa de obrigação. Mas só que é uma gentileza, entendeu? Porque é uma coisa que o Senhor te deu. Então, já que o Senhor te deu, você vai fazer coisas pra ajudar as pessoas, entendeu? Mas só que a gente precisa entender que o Senhor é o Senhor do tempo, do antes, do agora e do futuro, entendeu?
Então a gente não precisa se preocupar porque já tá tudo feito, entendeu? Já tá tudo planejado, mas só que a gente não sabe. Ele sabe, a gente não. Por isso, e é por isso que a gente fica ansioso, porque a gente quer saber, mas a gente não sabe, entendeu? Vamos colocar assim, a gente quer, tipo assim, a gente fala assim, ó, vou descansar em Deus, entendeu? Tô esperando isso no Senhor. Mas só que a gente fica ansioso, gente, por muita coisa, entendeu? Como que vai ser? Quem que vai ser? Vamos botar assim, entendeu? Por isso que a gente precisa se apegar na presença dele, porque só a presença de Deus já nos faz repousar, entendeu? Só a gente tendo uma confiança no Senhor, tendo fé no Senhor, a gente vai repousar. Onde há fé, não há dúvida. E onde há fé, a dúvida não entra. Então, nós precisamos ter fé e discernimento para a gente saber se é aquilo ou não é aquilo. Muito bom a gente ter discernimento. Muito bom. E a gente procurar sabedoria também, porque para ter discernimento precisa sabedoria também. Os dois andam juntos. 31 ainda? Deixa eu ver. 32, que diz assim: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Então, antes da gente falar, ele já sabe o que a gente precisa. Antes da gente pensar, ele já sabe o que a gente precisa. Então, não precisa a gente se preocupar com o futuro, porque o futuro já está na mão de Deus, entendeu? A gente precisa entregar nosso futuro nas mãos de Deus. E entender que a presença de Deus nos leva e nos conduz à eternidade. Então, nós não precisamos buscar em outros lugares a não ser a presença do Senhor. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, tudo fica assim, claro, né, pra gente. Quando a gente estamos firmes e buscando ter sabedoria, discernimento, a gente já tá com nossos olhos mais abertos, entendeu? Vendo as coisas de Deus, entendeu? A gente tá com discernimento. E por último, o convite de Deus para você é: vem comigo para as águas dos descansos. Porque quando tem correção, tem apoio. Vamos colocar assim, quando a gente faz algo e aí não é da presença do Senhor, a gente sente que não é da presença do Senhor. Mesmo que a gente sinta tarde, a gente sente, entendeu? Então já é Deus te dando um discernimento, te auxiliando, filha, não é bom pra você. Ou até antes da gente fazer algo, ele já dá um discernimento, já dá um toquezinho na gente, entendeu? Mas pra quem tem, tipo assim, intimidade com ele, entendeu? Calma aí, sobre intimidade. Peraí, que também tem sobre intimidade. E só consegue sentir isso quem tem intimidade com Deus. Só consegue sentir o cheiro quem tem intimidade com o Criador. É que isso aqui é algumas coisas que eu anotei no culto de quarta-feira. Mas enfim, quando Deus nos corrige, ao mesmo tempo tem apoio, porque Ele nos corrige e depois Ele continua com a gente, nos dando força, entendeu? Então isso é um apoio que o Senhor dá pra gente. Então, pare de procurar apoio em outras pessoas se o apoio que você precisa está em Deus. Nós precisamos pedir óleo sobre nossas cabeças, porque eu acho que os pastores, que quando as ovelhas, para as ovelhas não fugir, não, para não pousar mosca na cabeça das ovelhas, o pastor passava óleo na cabeça dela, entendeu? O que seria a mosca? A mosca é murmurinho, é coisas assim que não agregam nada na sua vida, entendeu? Essas são as moscas. Então, peça óleo nas suas cabeças, nos seus ouvidos, para que você não venha ouvir murmurinho não ficar na sua cabeça, entendeu? Ou até coisas dele lá, né? Entendeu? Porque ele vai tentar, gente, de qualquer forma, colocar coisas imundas na nossa cabeça. Então, nós não podemos dar brecha para ele, porque automaticamente quando a gente dá brecha para ele, gente, ele não vai pensar nem duas vezes em fazer arruaça na sua vida. Então nós precisamos fechar brechas e olhar mais para o céu, pedir óleo sobre a nossa cabeça e sobre os nossos ouvidos, para que nós venhamos estar
guardados e blindados. E só a última coisa, mais uma coisa que o Senhor quer falar com você, né, no caso. Para de ficar se preocupando com coisas assim que só ele pode fazer, entendeu? Entrega nas mãos dele, deixa ele fazer. E o que ele quer dizer para você é: descansa, porque agora eu, o Senhor, atuarei na sua vida. Então, descansa, deixa ele fazer e não coloque seus dedos em nada que ele está fazendo, entendeu? Porque muitas das vezes você vai atrapalhar. Muitas vezes não, se você se meter, você vai atrapalhar. Então, deixa ele fazer, tá? Não tenta fazer com suas próprias mãos. E nem com a força do seu braço. É isso, gente. Foi esse o vídeo, entendeu? Foi isso que o Senhor me deu. Espero que ele tenha palestrado no seu coração, assim como ele palestrou no meu. Que você venha sair daqui diferente, esse vídeo diferente e com os olhos no Senhor. Espero que eu tenha ajudado vocês e continue ajudando vocês, né? E ao mesmo tempo me ajudando, porque quando eu estou buscando o Senhor para ajudar vocês, eu também estou me ajudando, entendeu? Porque eu estou buscando o Senhor. Então, é isso já, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vou continuar postando bastante vídeo pra vocês, até vocês cansarem, tá? É isso. Um beijo. Tchau. Deus te abençoe.